Foi abandonado pela minha mãe quando nasci. Minha mãe já tinha outro filho. Mas quando eu caí no HIV, cadê as amizades? Eu estava sendo torturado por mim mesmo, pelas minhas atitudes. Eu doente dentro de uma casa, sem água, sem comida, só o que tinha era colchão no chão, um ventilador velho e pronto. Eu era um homem que eu tinha tudo para ser um fracasso. Com tudo que aconteceu de ruim na minha vida. Mas quando eu saí da minha cidade, doente, e eu cheguei aonde eu estava, que eu passei 2 meses com depressão. No certo dia Deus falou assim para mim: meu filho, eu me lembro até hoje que eu chorei. Ai Deus, é difícil falar, viu minha gente? Hoje eu quero contar para vocês a minha história, meu testemunho. Primeiramente eu quero que vocês saibam que sim, tenho HIV e não tenho vergonha de falar. Sobrevivi do HIV. Fui abandonado pela minha mãe quando nasci. Minha mãe já tinha outro filho, chamado Jorge, mais velho do que eu. E logo quando eu nasci, minha mãe me abandonou. Hoje eu quero contar minha história para vocês, que para chegar até aqui não foi fácil. Eu carrego marcas de cicatrizes, de muitas dores na minha vida. Tudo que eu vou contar para vocês hoje, nessa tarde, talvez você vai espantar, se espantar e sem acreditar. Mas, pois bem, eis-me aqui para contar para vocês. Sobrevivi sim da AIDS. Sim, tenho apenas 28 anos. Quando minha mãe me abandonou, meu pai me pegou para criar. Comecei a ser abusado com 8 anos de idade dentro da minha própria casa. Pelos irmãos da minha madrasta. Até os 12 anos, 14 anos de idade. E ali, meu sofrimento foi logo quando eu nasci. Pois bem, eu não sabia quem era minha mãe. Não sabia se ela estava viva. Não sabia como ela estava, onde ela morava, nada. Mas ali, sendo humilhado pelo meu próprio pai, que me batia todos os dias, abusado com 8 anos, 9 anos de idade dentro da minha própria casa, me tornei esse homem que eu sou hoje. Quero dizer para vocês que esse testemunho que eu irei contar agora é para te edificar, para te ajudar. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade dentro da minha própria casa. Porque meu pai bebe muito. Eu tinha que lavar muitos carros sozinho. Eu fui lavador de carro já. Até chegar ao ponto de virar morador de rua. Vocês olham para mim assim, nunca imaginaram. Esse pastor tem HIV? Esse pastor já foi morador de rua? Esse pastor já foi usuário de drogas? Já comi resto de comida, de sacola, de restaurante, para ter que viver e sobreviver. Sem mãe, sem pai, sem família, sem destino. Está eu, um jovem de apenas 17 anos, no meio de uma rua do centro da cidade, chamado João Pessoa, Paraíba, tendo que vender o próprio corpo para ter que viver e comer. Cheguei uma época da minha vida fazendo um programa que eu tive que morar com pessoas. Eu fui obrigado a ter que me prostituir, ficar com pessoas para ter que ter moradia. Ter que me deitar com pessoas em troca de um prato, em troca de uma casa. E eu ali naquela prostituição toda, naquelas drogas todas que eu usava. Sem Deus, abandonado pela mãe,
abandonado pelo pai, carregando uma marca de abuso com os 8 anos de idade até os 14. Para completar, fiquei doente, extremamente doente. HIV, sim. Fiquei na beira da morte. Cheguei uma época que eu estava lavando o carro no centro da cidade, eu conheci a minha mãe. Minha mãe veio me ver, eu com meus 17 anos, lavando o carro no centro da cidade. Ela com um monte de irmãos que eu nem sabia quem era. Já imaginou a tua mãe te abandonar quando tu nascer? Você nunca viu ela na tua vida e ela aparecer com 4 irmãos seus. Já imaginou? E com tudo isso, já tinha sido abusado, comendo resto de comida, vendo da prostituição, nas drogas, pelo abandono, pela amargura do sofrimento. Fui morar com ela. Fui morar com ela. O que aconteceu quando você foi morar com ela, pastor? Simplesmente começou a me expulsar de dentro de casa. Nossa, pastor, tua mãe te abandonou quando tu nasceu e quando tu conheceu ela, ela começou a te expulsar de dentro de casa? Sim. Por quê? Eu tinha um padrasto que era pai dos meus irmãos que ela tinha, tá entendendo? E os meus irmãos, Jorge, que era o mais velho que ela já tinha, antes dela me abandonar, era filho de um homem. Os meus outros irmãos, 3, já era filho de outro. Aí apareceu outra pessoa também, que virou também meu padrasto. Era 2. Então eles não me aceitavam na família. Por quê? Porque eu não era filho deles, não. Eles falavam assim, eu não quero sustentar filho dos outros. Quando eu conheci a minha mãe, eu fui morar com ela, pensando que eu ia deixar de morar na rua. Eu pensei que eu ia deixar de vender o meu próprio corpo. Eu pensei que eu ia deixar de usar droga. Eu pensei que eu ia deixar de sofrer. Mas foi totalmente diferente. E ali, voltei para a rua de novo. Não por opção, mas por não ter para onde ir. Eu e João Pessoa, no carnaval, eu estava num ônibus de mais de 50 pessoas. Jogaram uma pedra no motorista, no ônibus, que o motorista desmaiou. E o ônibus desgovernou em alta velocidade. O ônibus saiu quebrando tudo que tinha pela frente e eu dentro daquele ônibus. Mais de 50 pessoas foram parar no hospital. Pessoas debaixo das ferragens. O ferro tinha entrado no meu pé. Todas as cadeiras voaram de dentro do ônibus. Era muito sangue para todo lado. Crianças debaixo de ferragem, debaixo de tudo. E ali Deus, Ele me deu livramento dentro daquele ônibus. Deus, Ele já tinha um chamado na minha vida de tanta dor e eu já passava. Tá contando isso para vocês é voltar toda a cena de toda a minha história, de tudo que eu já passei na minha vida, para mim me tornar esse homem de Deus que eu sou hoje. Entenda. Porque muitos olham as minhas transmissões ao vivo falando de Deus, mas não entendem o cenário, não entendem a raiz, não entendem a história, só vê um livro pela capa. Como muita gente talvez te julga, porque te vê por aparência, mas não vê o que você passou para chegar até aí. E ali dentro daquele ônibus, Deus, Ele fez eu escapar mais uma vez. Eu cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de ódio, por ter sido abandonado por uma mãe, que eu ficava me perguntando por que eu fui abandonado.
Eu ficava me perguntando por que eu fui abusado dos 8 anos até os meus 14, 15 anos. Eu ficava me perguntando por que eu era um morador de rua, por que eu virei um drogado, um prostituto, por que eu virei uma pessoa ninguém, já nascendo sofrendo e continuando vivendo sofrendo. E a minha vida foi assim. Até eu cair numa cama com HIV, com AIDS, não tenho vergonha, vou contar essa parte para vocês. E ali eu fiquei muito doente na beira da morte. Até chegar o momento de eu sair da Paraíba, de João Pessoa, para morar em Natal, Rio Grande do Norte. Dali daquela cidade, eu saí ferido, eu saí machucado, eu saí com todos os pensamentos em que o ser humano é ruim, em que eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho família, não tenho ninguém na minha vida, a não ser Deus por mim e eu por mim. Cheguei em Natal, Rio Grande do Norte, totalmente depressivo. Tentei me matar várias vezes. Eu tenho marcas de facas no meu corpo, por todo o corpo, porque eu tentava me matar. Isso não é conversa da carochinha, tá aqui as marcas, olha. Tem aqui marcas, vocês conseguem ver aí? Tem aqui no outro braço também, ó. Não sei se vocês conseguem ver umas marcas de facas aí. Eu estava completamente destruído. Minha mãe me destruiu. Meu pai me destruiu. Os que abusaram de mim me destruiu. Todo mundo tinha me destruído. Eu saí de João Pessoa, da Paraíba, da minha cidade, fugido, porque as pessoas comentavam que eu estava doente daquela situação. E eu passei 2 meses em depressão, dentro de uma casa, Natal, Rio Grande do Norte. E foi um pai de santo que me socorreu. Para você entender que Deus usa quem Ele quer para nos levantar, para nos erguer, para nos dar a oportunidade de viver. E foi um pai de santo que abriu as portas da casa dele e disse: a partir de hoje, você irá morar aqui. E eu fui. Eu saí lá da Paraíba e vim para Natal. Só com uma sacolinha dessa aqui, ó. Só com uma sacolinha dessa e com um par de roupa e uma camisa só. E fui. Dentro do carro, dentro de um ônibus, eu chorando e pensando em tudo que estava acontecendo na minha vida. Quero dizer para vocês que eu passei muita fome na minha vida. Como vocês estão vendo e acompanhando o que eu estou falando. Já fui morador de rua, já fui usuário de droga, já fui garoto de programa, já fui tudo que vocês imaginaram, eu já fui nessa vida. Só não fui um matador, graças a Deus. Mas tudo isso me tornou o homem que eu sou hoje. Tudo que você está passando na tua vida é para te tornar uma pessoa melhor. Eu tenho apenas 28 anos e já passei por tudo isso. Sem falar na bactéria que deu no meu pé. Quem viu aqui que eu quase perdi a perna alguns meses atrás? Eu fui parar no hospital com a bactéria no meu pé, que comeu toda a minha perna. Eu dentro do hospital chorava todos os dias, até que eu sonhei com Deus. Eu sonhei com Deus e Ele era gigantesco, grandão. A única coisa que eu vi foi os pés de Deus no meu sonho. E eu olhava para os pés brilhavam como a luz do sol. Era tão forte que eu não sei nem explicar a luz. E dentro daquele hospital com a bactéria no meu pé, que eu quase perdi a perna, que os médicos falavam para mim todos os dias: vamos ter que amputar, não tem jeito mais. Vamos ter que arrancar sua perna, não tem mais jeito, porque realmente não tinha. Porque a bactéria que deu no meu pé, que comeu toda a carne da minha perna, já dava para aparecer os ossos da perna.
Para você entender a minha história, é muita coisa. HIV que eu peguei muitos anos atrás, quando eu não estava com Deus. O capotamento do ônibus, que eu quase morri. Mais de 50 pessoas foram parar no hospital. Meu corpo todo rasgou. Com aquele ônibus desgovernado que bateu e até o motorista morreu. A bactéria que deu no meu pé, eu tenho uma cicatriz. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês a cicatriz da bactéria do meu pé. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá vendo isso aqui, ó? Foi o que restou, foi cicatriz. Mas todo o meu pé foi comido pela bactéria. E eu dentro do hospital, sozinho, veio toda a cena da minha vida. Eu conversava com Deus toda noite e eu dizia: Deus, eu passei por tanta coisa e ainda estou passando por isso. Você tem noção? E foi muita coisa, foi muito processo, foi muita coisa, irmãos. Então eu quero dizer uma coisa para você. Foram 20 dias dentro do hospital, gemendo, gritando, passando um processo de muita dor, esquecido por todo mundo. Eu só tinha os pacientes para conversar lá. E Deus, as enfermeiras, os médicos que falavam só palavras negativas para mim, dizendo que meu pé ia ser amputado. Todo dia eu escutava isso. Quando eu peguei HIV também, quando eu fiquei com AIDS, na beira da morte, eu fiquei sozinho também, dentro de uma casa, sem água, sem comida, sem mãe, sem família, sem amigos, sem ninguém. Isso foi um mês doente de AIDS. Tem noção? E hoje em dia Deus me torna um homem que levanto 50 cestas básicas para entregar para as pessoas. Eu tive agora na Paraíba, entreguei cestas básicas lá na Paraíba para as crianças com bicho de pé, crianças no meio do lixo, grávidas no meio do lixo. A minha irmã também entregou cesta básica comigo. Ela entregou cesta básica e em uma semana ela teve neném. Ela pediu para mim o nome da filha dela, que é a primeira filha da família. Eu disse: você vai botar o nome da sua filha Miriam. Ela vai nascer cheia de virtude, de beleza, e eu vou ajudar essa criança com todo o ensinamento que eu tenho de vida, ela se tornar uma mulher de Deus. É porque eu sou um homem de caráter que não se corrompem, igual a todos os pastores que estão se corrompendo aí, tirando o dinheiro das pessoas, enganando as pessoas, se enchendo de vaidade, se enchendo de ouro, com carro, com casas luxuosas. Eu sou do tipo de um pastor que só quem entende a dor do próximo, de quem está passando fome, é quem tem várias cicatrizes de muitas feridas do corpo que eu tenho. Eu posso dizer que eu tenho orgulho de mim, que eu tenho caráter, que eu tenho princípios, porque eu passei por muitas dores na minha vida. Se eu ajudo moradores de rua, se eu ajudo pessoas com cestas básicas, crianças, idosos, grávidas, mulheres, é porque eu passei fome um dia. E só quem pode entender a fome do próximo é quem já passou fome extrema. Só quem entende a dor de pessoas é quem passou por ela, irmão. Então quero dizer uma coisa para vocês. Vou falar sobre o HIV, que muita gente deve estar com dúvida. Eu tenho HIV, sou indetectável. O que é indetectável, pastor? Indetectável quer dizer uma pessoa que tem HIV, mas não passa para ninguém. Algumas pessoas ignorantes não sabem o que é um HIV. Acham que HIV é AIDS e que morre. Não. Eu me trato, tomo meus medicamentos todos os dias, sou indetectável e se eu quiser ter uma família, eu tenho. Se eu quiser ter um filho, posso ter.
eu quiser casar com uma mulher, ter relação sem preservativo, o senhor vai passar HIV? Não, de forma nenhuma. Porque existe um indetectável. Quem tem dúvida do que é HIV, só pesquisar no YouTube. Indetectável. É uma pessoa que tem HIV, mas não passa HIV para ninguém. Mesmo tendo relação sem preservativo. Certo? Que talvez tenha gente aqui que não entenda o que é isso. Então já faz muitos anos que eu tomo meus medicamentos. Estou indetectável. Eu faço baterias de exame a cada 3 meses, 4 meses. O meu médico falou para mim que eu estou perfeito, que eu não tenho nada e que eu estou saudável até demais, até mais do que ele. Então, existem pessoas que têm preconceito com a minha vida, mas eu tenho história. Você tem história, você que está me vendo aí. Talvez você está me conhecendo agora. Toda a minha vida foi uma etapa de ensinamento de Deus na minha vida. Primeiro eu tive que passar pela AIDS, o HIV, que eu peguei. Isso faz parte do meu passado. Sozinho. Eu ganhava muito dinheiro com prostituição. Então, como eu ganhava muito dinheiro com prostituição, eu tinha muitas amizades mentirosas na minha vida. Que da prostituição me levaram para as drogas. Comecei a me drogar. Todo tipo de droga que você quiser imaginar. Maconha, cocaína, era remédio, era aranha, era doce, rupinol, era... Tem um monte de outras aí que eu usava também. Mas quando eu caí no HIV, cadê as amizades? Eu estava sendo torturado por mim mesmo, pelas minhas atitudes. Eu doente dentro de uma casa, sem água, sem comida, só o que tinha era colchão no chão, um ventilador velho e pronto. Só Deus e eu ali, ó. Eu chegava a desmaiar nos cantos, de tanta dor, que dava tontura em mim, eu não tinha fome, garganta estourada, emagreci tanto que eu parecia um palito. Mas eu precisava passar por aquele processo. Porque era Deus. Eu saí da minha cidade, todo quebrado, todo amassado, todo humilhado, todo espateado. Sabe quando você passa no moinho? Era eu. Lá vai um jovem de aproximadamente 19 anos saindo de uma cidade com HIV. Tinha sido abandonado pela mãe quando nasceu. E quando conheceu, expulso pela própria mãe de novo. Abusado com 8 anos de idade até os 14, 15 anos. Expulso pelo pai. Morando na rua. Abandonado por amigos, que diziam que eram amigos. E eu vim todo quebrado. Saí todo quebrado. E ali... o Surfistinha, porque eu era conhecido como Carlos Surfistinha da Paraíba. O diabo botou logo o quê? Carlos Surfistinha no meu nome. O diabo tinha botado meu apelido assim: a partir de hoje teu nome não será mais José Carlos, será Carlos Surfistinha. Aí começava a postar um monte de fotos, vídeos pelados na internet, Facebook principalmente. E eram muitos homens atrás de mim. Muita gente atrás de mim, até casal vinha atrás de mim. E eu saía por preço de banana com pessoas, era muita gente. Eu saía com 20 reais por carro de 20, por carro de 30, 50, para viver, sobreviver. Mas quando eu saí da minha cidade, doente, e eu cheguei aonde eu estava, que eu passei 2 meses com depressão. No certo dia Deus falou assim para mim: meu filho, agora eu te quebrei, te amassei. Tu era Carlos Surfistinha, mas a partir de hoje eu te dou um novo nome. Tu não será mais Carlos Surfistinha, mas sim José Carlos Fogo Puro. Eu disse: meu Deus, José Carlos Fogo Puro. Deus falava para mim que eu ia ser de nações. Ele começou a falar comigo quando eu comecei a fazer a vontade dele na minha vida.
Eu comecei a fazer a vontade de Deus. Deus falava assim, meu filho, tu vai fazer um vídeo contando tua história. Eu pegava e fazia. Eu não retrucava. Eu dizia, Deus, eu não vou falar não, porque eu tenho medo do que vão pensar de mim. Ninguém vai querer ter relacionamento comigo. Ninguém vai querer casar comigo. Já imaginou eu contar que eu tenho HIV? Quem é que vai ter alguma coisa comigo? Preconceito. Mas Deus falou para mim, meu filho, sou eu na tua vida e eu que vou marcar a tua história. A partir de hoje tu vai ser de nações. Muita gente vai te procurar. E tu vai salvar muita gente que nesse exato momento está descobrindo que tem HIV, que não tem um discernimento do que é isso. Aí muita gente veio me procurar. Quem não sabia agora sabe de tudo, né? E eu nem ligo o que falam de mim. Tem gente que fala mesmo. Tem gente que fala para tentar zombar de mim. Aí ele tem HIV, ele é pastor, ele é isso e aquilo. Tô nem aí, irmão. Quem me tirou da lama foi Deus. O que falam, o que deduzem da minha vida, isso não me faz chegar a lugar nenhum e ser pior do que ninguém. Eu tenho coragem de falar da minha vida para vocês, porque eu tenho certeza que tem alguém aí com depressão, alguém que descobriu que está com HIV, alguém que está aí enferma, alguém que está sem direção. Uma coisa eu te digo: não baixe a cabeça. Não deixe que nada te abale. Você já passou por tanta coisa para chegar até aqui. Olha, esse ano foi o maior exemplo da tua vida. E eu digo também da minha vida, viu? Porque eu fui morar no Rio de Janeiro, vendi todos os troços da minha casa para ajudar moradores de rua lá no Rio de Janeiro. Fiquei sem nada, praticamente passando fome lá no Rio de Janeiro, sem nada. Tive que usar da minha fé, pedir ajuda às pessoas na internet, no Facebook, no perfil, para ter que voltar do Rio de Janeiro para o Nordeste. Agora eu pergunto para vocês, qual é o pastor que vende todos os troços da sua casa para ter que ir para uma cidade longe, só pelo fato de ter que ajudar o próximo? Eu não me troco, não me vendo, não me negocio. E eu tenho o maior orgulho do homem que eu me tornei hoje. Um homem que tinha tudo para dar errado. Era um homem que eu tinha tudo para ser um fracasso. Com tudo que aconteceu de ruim na minha vida. Isso é só a metade do meu testemunho, porque tem muita coisa. Compartilhe essa live, minha gente, o máximo que vocês puderem. Curta essa live aqui. Manda para alguém. Para alguém entender que é possível sim sair das drogas como eu saí. Que é possível sim mudar de vida assim como eu mudei. E foi para melhor. Porque se dependesse de Satanás e todas as pessoas que tentaram destruir a minha vida, eu seria mais um que iria morrer no meio da rua, mendigando pão, comendo o resto de comida pro resto da minha vida. As pessoas, elas não se conformam quando Deus começa a te levantar, quando Deus começa a te mudar, porque elas estão acostumadas a ver você como um mendigo, como uma mendiga. E elas acham que você só merece aquilo ali, pronto, acabou-se. Para elas, você não tem que passar daquilo. Mas Deus, Ele quer o melhor para a tua vida. Como eu botei na minha cabeça e disse assim, não, a palavra de Deus vai falar de mim é ouro, de minha prata, porque eu não posso crer que o meu Deus, Ele viu tudo que eu passei na minha vida e porque Ele não vai mudar a minha história. Eu fico tão feliz que tanta gente, porque como eu não tive mãe, eu fico feliz quando as mulheres chegam lá no meu WhatsApp e dizem assim para mim, pastor, eu tenho o senhor como um filho. Eu tenho o senhor como um filho, eu tenho um orgulho tão grande de você, porque eu tenho você como um filho que eu nunca tive. Porque eu nunca tive uma mãe de verdade, de sangue mesmo, para dizer, para no dia das mães, poder dar orgulho de passar na escola, de dar minhas matérias boas, de dar orgulho. Eu não tive ninguém. Eu me lembro até hoje que eu chorei. Ai, Deus, é difícil falar, viu, minha gente? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Todo ano da escola, eu repeti todos os anos da escola.
A primeira série, repeti. A segunda, repeti. A terceira, repeti. A quarta, repeti. Mas era porque eu queria? Não. Até chegar na quinta série, eu repeti. Eu vendo todo mundo passar de ano. Eu vendo todo mundo ali feliz. Os pais e as mães chegavam no colégio. Aí tinha a data das mães. Que eu não tinha mãe. E só tinha as mães dos alunos ali. Dia dos pais, para homenagear o pai. Teve um momento que foi na escola que eu chorei muito, que eu, pelo simples fato de não ter mãe, né? E teve um dia das mães que veio um louvor. Que veio um louvor que eu chorei tanto ali. Que o nome do louvor diz assim, ó. Calma aí, minha gente. Que diz assim. De Marcos Antônio. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das suas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora assim pra mim falou. Deus abençoe meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Só que eu não tinha mãe ali. Ai, gente, eu queria contar essa minha história pra vocês forte, sem poder chorar desse jeito. Mas eu quero que entendam que se eu tô aqui é porque Deus, Ele quer. Eu nunca chorei tanto contando minha história pra vocês, da minha vida. Pra nada assim. É por isso que eu peço para vocês que compartilhem essa live e curtam essa live, gente. Mandem para todo mundo. Sim, o sonho que eu sonhei dentro do hospital. O pé de Deus era grande. Deus passava do teto, só que eu não via teto. Eu via o corredor, mas o teto não tinha. Dentro daquele hospital com a bactéria no pé, a bactéria tinha comido a metade da minha perna. E eu sonhei, a minha alma saiu do corpo e eu deitei no corredor do hospital. E ali tinha um pé gigantesco, 2 pés. Um pé, nosso pé normal, né? Mas era enorme. E no pé, existia um furo no pé. Era como se fosse Jesus ali. Dentro daquele hospital, os médicos falando que ia amputar minha perna, eu chorava demais. E eu sonhei com Deus. O semblante do rosto era tão forte que eu não conseguia olhar para cima. A minha alma deitada no meu corpo, ela tinha saído do corpo daquele hospital e estava deitado, assim, deitado. E eu escutei uma voz dizendo assim para mim, uma voz forte, de trovão, uma coisa diferente, como se fosse assim, meu filho. Era desse jeito, mas só que é mais forte, mais diferente. Meu filho, eis que a última palavra quem dou sou eu. Eu dentro de um hospital. Os médicos tudo falando que eu ia perder a perna. Aí eu perguntei, quem é você? Aí Deus falou assim, eu sou aquele que brilha mais do que o sol. Eu sou o teu Deus.
que nunca te abandonei. Com uma voz tão forte, grossa, é uma voz tão forte, gente, que eu não sei nem explicar. E eu quase olhei assim para cima, e ele falou assim para mim: não olhes para o meu rosto. Apenas me escute. Quando você acordar, eu vou te tirar desse hospital. Tinha para mais de 15 médicos. Quando eu acordei, tinha mais de 15 médicos ao meu redor da minha cama. Olharam o meu pé, olharam o meu pé, olharam o meu pé, olharam o meu pé. Aí depois eles entraram em outra sala, fizeram uma reunião lá. Eu disse: meu Deus, é agora. O médico falou para mim: assine todos esses papéis. Para quê? Você está de alta a partir de hoje. Eu disse: não estou acreditando, meu Deus. Eu não estou acreditando que eu sonhei realmente com Deus. E Deus falou comigo ontem. O médico, antes, o médico tinha falado um dia antes que eu não iria sair do hospital nem tão cedo, porque ia ter que amputar minha perna. Um dia antes. Vou dar um exemplo, isso foi ontem. E hoje, eu dormi nessa noite, sonhei com Deus, Deus falando tudo isso para mim, que eu queria me tirar do hospital. E quando foi no outro dia, os médicos me liberou. Diga aí, irmão. O médico ontem estava dizendo que ia amputar minha perna. Quando foi hoje, já estava me liberando. Quem faz isso é quem? E minha perna, como já estava piorando, com a bactéria aparecendo, os ossos aparecendo tudo da perna, até eu desacreditei que eu iria sair daquele hospital inteiro. Minha gente, de um dia para o outro, houve um sobrenatural na minha perna tão grande que parece que começou a cicatrizar assim rápido. Que até o médico olhou assim e achou estranho. Como se alguma coisa tivesse acontecido, porque quando eles fazem um curativo, eles botam um curativo em cima da perna e o buraco estava desse tamanho aqui. É porque eu não posso nem postar a foto aqui no Facebook, porque senão o Facebook derruba até a foto da ferida, porque não pode, né? Mas se vocês verem o tamanho do buraco aí, e os ossos dos dedos da minha perna aparecendo. Quando a enfermeira fez o curativo, ela olhou assim e fez assim, ó. Felizmente, estão achando que a gente vai ter que amputar mesmo essa perna. Eu chorei tanto, e foi quando eu sonhei com Deus. Com os pés de Deus no corredor. Quando a mulher tirou o curativo para o médico olhar, cadê aquele buraco enorme que tinha? Por isso que eu digo, irmão, se Deus não for na minha vida, de tudo que eu já passei, eu não sei o que dizer. E se vocês observarem, não é qualquer pastor que tem a história que eu tenho, não. Eu costumo dizer para Deus, eu sou uma raridade. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.